intencionalidade, com, sabe, o propósito ao qual Deus chamou a mim e a você. Com tanta coisa acontecendo, com tantas decepções, com tantos fracassos, nós acabamos perdendo a intenção ao qual Deus nos chamou e ligamos o piloto automático. Deus abençoe, obrigado. Amém. Oh, meu Deus, glória a Deus. Eu vou jogar fora, não sou merecedor disso. Sabe, nós temos que viver essa vida intensamente. Tantas coisas que têm acontecido, então nós estamos perdendo a verdadeira intenção do Evangelho, daquilo que Deus nos chamou para viver. Sabe, tudo que nós fazemos na nossa vida tem uma intenção ou não? Tem ou não tem? Alguns vão para a academia para perder peso, para ficar fortinho. Outros fazem dieta para perder a barriga, para manter uma vida saudável. Outros compram carros com a intenção de impressionar. Quantas coisas nós fazemos durante a nossa vida com alguma intenção? Nada que fazemos, a roupa que vestimos, o sapato que calçamos, o perfume que usamos, tudo tem uma intenção. Tudo foi intencional e escolhido propositalmente por você ou não? Você não pegou, abriu a porta do guarda-roupa, pegou a primeira roupa que viu? Homens, pelo amor de Deus, tá? A gente vai ter daqui a algumas semanas, discipulado para homem. E não faça isso não. Tem um guarda-roupa preparado, essa mulher passou a sua roupa, deixou preparadinha para você ficar bonitão. Aí você pega qualquer uma. A única camisa que está bonita aqui é aquela ali, mas está tudo bem. Viva. Não posso dizer qual é que é, porque senão... Nós fazemos tem uma intenção. Tudo que nós fazemos, a intenção de criarmos os nossos filhos, a intenção até de virmos aqui para a igreja. Qual é a intenção que saímos da nossa casa e viemos até aqui hoje? De dar ou receber? Porque, sabe, saímos da nossa casa e viemos para aqui pedir aquilo que o teu pai já sabe que você precisa? Não. Eu venho agradecer aquilo que eu já tenho e agradecer aquilo que ainda está por vir, porque eu confio no Deus vivo. Então a minha intenção é: Senhor, eu vou à tua casa para congregar com meus irmãos e agradecer as vitórias, as batalhas que eu passei, mas o Senhor teve comigo, as conquistas que eu vou ter, os projetos que o Senhor vai entregar nas minhas mãos. Então eu tenho que ter uma intencionalidade, sabe, como igreja, como homem, como filho de Deus. O Senhor, a Bíblia fala que o Senhor examina todos os corações e compreende a intenção dos nossos pensamentos. Ele sonda, Ele conhece a intenção que está no nosso coração, daquilo que fazemos, daquilo que estamos, sabe, oferecendo. Então, eu já vi, né, pessoas com uma boa intenção, achando que estavam fazendo com boa intenção, mas a intenção verdadeiramente era se autopromover. Sabe, pessoas que você vai a determinados lugares e ele quer ofertar na vida de alguém, e ele sobe no púlpito e até tira foto com o envelope na mão. A intenção não era eu dar, a intenção era mostrar que eu estava dando. Então Deus, Ele tem sondado nossos corações. Qual é a intenção? Sabe, quando eu me disponho a abrir um connection group, quando eu saio da minha casa para ir fazer uma visita, há uma intenção de gerar vida naquele lugar, de aumentar a fé, de proporcionar mais do Evangelho de Cristo. Sabe, é chegar lá e trazer vida sobre um ambiente, às vezes, que as pessoas estão morrendo lá dentro. Às vezes elas deixaram de acreditar. Então, quando você senta em alguns ambientes, qual é a intenção que você está sentando? É edificar ou dar o teu ouvido para que mais coisas, mais conversa seja gerada? Qual é a intenção verdadeira de quando eu saio da minha casa e vou à casa do meu irmão? Então eu tenho que saber o que está acontecendo. Sabe, em Mateus 6, do 1, eu vou ler aqui para vocês. E o Senhor fala do ensino a respeito das esmolas, justamente com a intenção de que nós damos às pessoas. Ele fala: olha, evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois,
você der esmolas, não fique tocando trombetas nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhe digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmolas, que a mão esquerda ignore o que a direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Então, por que estamos fazendo? Qual é a intenção daquilo que nós estamos fazendo? Levar o evangelho para se promover? Tirar foto quando alguém se converte? Quando alguém aceita Cristo? Então eu estou promovendo o reino ou a mim? Muitas pessoas querem uma oportunidade no púlpito para que os holofotes sejam virados para ela, mas ela esquece que o púlpito não é lugar de holofote, é lugar de propósito. O púlpito não é lugar onde o holofote está virado para você, onde o centro da vontade é você, onde a luz tem que estar em você. Não, não, não. A luz tem que estar na cruz, a luz tem que estar em Cristo. E aqui não é para promover homens, aqui é para pregar o evangelho e promover aquilo que Deus tem para você. Então, quando nós usamos, tudo que acontece tem uma intenção. Na adoração, a intenção é quebrar cadeias e correntes. Não é te sensibilizar, não é trazer arrepio na pele, não é trazer o emocional para você. Muitos podem pensar, não, nós estamos aqui em guerra pela tua vida. Nós estamos lutando, dizendo assim, olha, você vai, quebra todas as cadeias, todas as correntes, todos os grilhões, todos os gigantes serão derrubados. E eu fico aqui sentado. Não, irmãos, entra na luta também, porque nós estamos lutando, intercedendo pelas tuas lutas, para que você tenha essas vitórias. Então a intenção do louvor não é fazer um som bonito, não é serem profissionais. Eu falo para ele, você não tem que ser profissional, você tem que ser excelente. Excelente em entregar o seu melhor para Deus. Tudo que nós fazemos, a intenção tem que ser entregar com excelência. Tudo, exatamente tudo. Então, se nós temos intenções em tudo aquilo que fazemos, você acha que Deus, na sua soberania, na sua grandeza, não tem intenção em nada ou nenhum propósito em tudo aquilo que Ele fez? Será que Ele não tem uma intenção, não teve uma intenção quando criou você? Será que Ele não teve uma intenção clara do que Ele te chamou para viver? Claro, meu irmão. Sabe, então, desde o princípio da criação, quando Deus cria a terra, havia uma intenção. Vai criar a terra para que o homem pudesse dominar, habitar e dominar sobre todas as coisas. Quando Deus constituiu a tua família, é para que você pudesse ser o sacerdote sobre ela. É para que esse projeto de Deus chamado família pudesse ser estabelecido na terra e edificar o nome de Deus, porque é o projeto de Deus. A intenção era essa. Mas ao longo do tempo tem se distorcido. Por quê? Porque homens e mulheres de Deus têm perdido a intenção verdadeira, o cerne, o centro e o foco do porquê é que Deus me chamou e constituiu família através de mim. Eu tenho deixado as coisas acontecerem. Ao longo da Bíblia você tem tantos exemplos da intencionalidade de Deus em tudo que Ele faz. Tudo que Deus faz. Obrigado. Quinta-feira tivemos aqui um legacy poderoso, amém? Amém? Raimondelli trouxe uma palavra só para você entender sobre isso, a intencionalidade que Deus cria tudo. A Bíblia fala que Deus criou Sansão de uma mulher estéril. Uma mulher estéril. Ele tinha a intenção de mostrar que Ele é o dono da vida, que nada que acontece é por acaso. Então Ele pega um homem, gera um menino no ventre de uma mulher estéril, para ser um homem que ia guerrear com o nome e o poder de Deus sobre toda a terra. Então você acha que Deus te criou por acaso? Você pode não ter o poder de Salomão, que com uma queixada de burro matou centenas de homens, mas através da palavra que sai da sua boca você pode edificar o reino dos céus na terra. Através do poder que está dentro de você e das suas mãos, as pessoas podem trazer a vida outra vez.
Através daquilo que Deus colocou no nosso interior, pessoas podem ser tocadas, avivadas, restauradas e transformadas, porque você carrega o Evangelho e o DNA de Deus. Então Salomão é de admirar, e a intencionalidade de Deus era: vai proteger, vai guardar, vai lutar contra, sabe, em meu nome contra todos os povos. E eu vou te dar poder para isso. Mas tem algumas coisas que você precisa fazer. Não corta o cabelo, não revela o teu segredo. E sabe que algumas vezes nós revelamos o nosso segredo para pessoas que não vão nos ajudar a avançar, mas vão nos matar ainda mais. Revelamos o nosso segredo, porque não pode, a força não está no teu cabelo, mas às vezes na falta do teu dinheiro, e você diz: poxa, a minha vida está difícil. Ele diz: mas aqui esse lugar não presta mesmo. E ela vai começando a minar a tua convicção e a tua certeza. Ei, ele contou para Dalila, ele furou os seus olhos, arrancaram os seus cabelos. E o que é que você está deixando fazer com você? O que é que você está deixando as pessoas fazerem? Qual é a intenção que elas chegam ao pé de você? Para te trazer vida ou te colocar na morte? Porque todos os dias nós vamos sair para o campo de batalha e vamos encontrar pessoas que vão nos apoiar e vão dizer: você é mais do que vencedor, avança, o Senhor é contigo. Mas também vamos encontrar pessoas derrotadas que vão dizer assim: eu não consegui vencer. Quem é você? Quem você pensa que é para vencer? E aí, quando eu não tenho a certeza do meu propósito, da minha identidade, e sou convicto naquilo que Deus me chamou para viver, eu digo: é verdade, quem sou eu? Do mesmo jeito que vocês escutam coisas, eu também escuto. E eu escuto esses dias que a nossa igreja é liberal. Nossa igreja pode tudo. Tudo mesmo. Menos pecar. Porque o acesso daquela porta não pode ser barrado por um crivo de que você é santo ou não. Mas se você quer se arrepender ou não. Porque a entrada do céu está aberta para aqueles que se arrependem. Então eu não posso fechar a porta da igreja porque você tem um passado negro ou uma vida desregrada. Não, porque vim conmutar e serás transformado. Então você pode vir, irmão. Pode vir. Vem para aqui. O Douglas estava falando outro dia para mim: pastor, você está fazendo oração de salvinho, né? Os mancos, os aleijados, os que estavam na beira da estrada, que ninguém quer. Eu disse: mas foi esses que Jesus morreu. Foi esses que um dia também o Evangelho chegou até mim. Então eu não posso desprezar os que estão à beira do caminho, que não tem força para andar. Então a nossa intenção tem que ser sair à beira do caminho, dando pão, dando água, dando suprimento, lavando as feridas, colocando vinho e azeite nas feridas dele, para que eles possam se levantar, pagar a hospedagem dele se for necessário, para que ele possa no outro dia voltar assim: como é que ele está? Está bem, renovado, restaurado. Agora eu vou te falar uma coisa: a quem te apresentou, quem te trouxe aqui não fui eu, foi o Evangelho da paz. Porque você só vê ele fazendo isso. Vai lá, cura suas feridas, leva até a estalagem, paga o seu dia lá, depois ele vai embora e ninguém ouve mais falar dele. Mas aquilo que ele fez é o que todo mundo como cristão deve fazer. Independente da nacionalidade, da raça, do sexo, do gênero, independente. Nós temos que estender as mãos para aquele que necessita. Ouçam comigo aqui. Então, uma vida intencional é aquela que você vive com um propósito claro e consciente, direcionando as suas ações e decisões, recursos para alcançar os seus objetivos e valores mais importantes. Então, quando eu vivo uma vida intencional, é tudo que eu tenho com uma intenção de edificar aquilo que é mais precioso para mim. O que é mais precioso para você? Não quero que você responda não, eu quero que você pense. O que para você é algo mais importante? Ao qual você tem essa intenção de sair da tua casa, ao qual você tem a intenção de acordar cedo, ao qual você tem a intenção de fazer algumas coisas, porque aquilo é importante para você. Sabe, irmão, quando eu entendi isso, que a minha vida estava condicionada à vontade de Deus, então tudo que nós temos que fazer tem uma intenção, como Ele teve comigo, de não desistir de mim, de não me abandonar, de não olhar para trás, sabe? Então qual é a minha intenção? Sabe, você pode ser um empresário mais bem sucedido aqui, amém? Você pode ser o empresário mais bem sucedido aqui, amém? E isso Deus pode facultar para você, as bênçãos e as promessas.
Mas qual é a intenção de eu ser uma pessoa próspera? Qual é a intenção de eu poder olhar e ver que realmente o Senhor me abençoou? Que se não for para a minha prosperidade edificar o reino, então eu só sou rico. Mas se a minha riqueza estiver condicionada ao reino de Deus, a ajudar o crescimento, a ajudar aqueles que necessitam, então pode ter a certeza que Deus não vai medir, não vai ter medidas sobre você. Mas qual é a minha intenção? Eu apenas quero mostrar para os outros que eu venci. Eu apenas quero mostrar para os outros de onde eu vim, de um lugar pobre, de um lugar humilde, de um lugar onde não tinha nada, não tinha carro, não tinha nada, mas agora Deus está me prosperando, me fazendo vencer, me fazendo romper, e eu estou colocando nas minhas redes sociais as minhas vitórias. Não é isso que Deus te chamou para fazer, irmãos. Eu conheço um homem lá no Brasil, que é um homem, um cara muito rico, mas tudo que ele tem, tudo, com certeza foi o Senhor que deu, porque tudo que ele faz, ele glorifica a Deus. Ele tem uma empresa a qual não liga uma máquina antes deles orarem. Uma máquina não se liga naquela fábrica antes deles agradecerem a Deus. E um dia disseram para ele assim: olha, vai passar pela maior seca de todo o Brasil, e você tem que, vamos parar a produção. Ele falou: não, no tempo de escassez eu vou produzir mais, porque Deus é comigo. Enquanto todas as outras fábricas pararam, ele continuou produzindo, e Deus abençoou. Porque o propósito não estava em ele ser rico, o propósito estava em ele ter um propósito de edificar o reino através daquilo que ele tinha. Então a prosperidade está em eu ter para compartilhar. Por isso que ele fala assim: olha aí, administrador, se você souber administrar bem, eu te dou mais, porque você não está apegado a isso. Então qual é a intenção daquilo que eu faço? Sabe, irmãos, a intenção de todos os dias a gente abrir a porta da igreja, estar aqui, sabe, fazendo curso, cultos, sabe, conferências, é para que o reino seja estabelecido, para que você tenha mais intimidade com Deus, para te mostrar o caminho, para te mostrar a tua identidade, o teu propósito, para dizer: olha, você não está sozinho, existe uma igreja, existe um povo, existe um Deus que te acolhe, que te ama, que está ansioso e espera por você. Então nós saímos da nossa casa, e essa intenção de abrirmos a porta, eles vão para os ensaios, eles também, meu irmão, é a semana inteira, é CG, é ensaio, é curso, é reunião. Por quê? Porque a intenção deles é chegar aqui e edificar o reino, dando o seu melhor para que vocês possam receber de Deus. E por que Deus tem abençoado a vida deles? E tem abençoado a nossa vida? Porque a intenção não está em nós, está em Ele. Fazer para Ele, edificar a Ele e ao nome dele. Sabe, todos os caminhos do homem lhe parecem certos, mas o Senhor avalia a nossa verdadeira intenção. Tudo parece ser legal para nós, correto, o que estamos fazendo. Mas se o Senhor fosse agora, de maneira intencional, sondar o nosso coração, para saber que se tudo que nós estamos fazendo agrada ao coração de Deus, o que Ele ia ver? O que Ele ia ver em nós? Qual seria a resposta de Deus? Será que Ele se agradaria com tudo aquilo que a gente tem vivido? Sabe, e aí eu me pergunto, todos os sábados nós estamos aqui, e eu conheço um monte de gente, irmãos. Eu moro aqui há 13 anos, eu conheço muitas pessoas aqui que vivem na mesma vida desde que chegaram aqui. Vivem fazendo as mesmas coisas, mudam de igreja, mudam de líder, mudam de país, mudam de cidade, vão para um lado, vão para o outro, mas não conseguem fazer nada de novo, porque a intenção delas nunca está no coração de Deus, nunca está em obedecer a Deus, mas procurar os interesses próprios. Aí eu me perguntei outro dia: Senhor, sabe, as pessoas vêm, as pessoas vão embora, e às vezes eu fico, cara, como um pastor, você olha assim: será que o erro está em mim? Será que o erro está na palavra? Será que o erro está na maneira como eu estou lidando com a tua igreja, Senhor? Ele fala: não. É que na verdade os meus filhos não têm sido intencionais em aplicar tudo aquilo que eles têm aprendido, tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado, tudo aquilo que a igreja está colocando diante de vocês. Poxa, você tem, poxa, eu quero estudar mais sobre Jesus. Poxa, você tem um carisma que a gente tem facultado para você. A gente tem o CG para você compartilhar. A gente tem grupos de oração. Então não te falta nada. Falta é você pegar tudo aquilo que você tem recebido de forma intencional e aplicar no propósito que você tem para a sua vida. O que a gente está fazendo? Aí me pergunta: Senhor,
Quantos aqui são teólogos? Não quero que você levante a mão, não. E até onde a tua teologia te levou? Até onde o teu ensino, o teu estudo, o teu aprendizado, o teu conhecimento te levou? Porque se tudo que você aprendeu não for aplicado no propósito de Cristo, não vale de nada. Você pode ser somente mais um que tem tanto conhecimento, mas não tem sabedoria de aplicar o conhecimento que Deus te deu. Não adianta de nada. É como um sepulcro caiado, é bonito por fora, mas não tem nada para oferecer no seu interior. É como aquela árvore que o Senhor vai à beira dela, vê de longe um monte de folha, vai lá e quando chega não tem nada. Mas ele falava que não era época de figos, então por que ela estava com as folhas todas verdes? Porque ela quis apresentar uma coisa que ela não era. Ela quis passar uma imagem, uma mensagem daquilo que ela não tinha. Então qual é a intenção daquilo que você tem feito e as pessoas que estão à sua volta? Sabe uma frase que eu vi essa semana do John Maxwell? Eu gosto muito de ler os livros dele, que fala muito sobre liderança. Ele fala o seguinte: olha, o crescimento tem que ser intencional, porque ninguém melhora por acidente. Qual é a intenção do teu crescimento? É edificar o reino, é salvar mais vidas. Porque tudo que nós fazemos quando estamos servindo a Cristo tem que apontar para Cristo, tem que apontar para o Evangelho, tem que apontar para o servir. Então tudo que eu aprendo eu tenho que compartilhar, porque isso é a sabedoria. É eu aprender, vou pagar. Mas pastor, você pagou um curso. Por que? Foi o Senhor que me deu condições de eu fazer o curso. E por que eu não posso compartilhar com aqueles que não podem? Então, irmãos, o Senhor tinha sabedorias do céu e de graça Ele compartilhou com todo mundo. Compartilhou comigo e com você. A única diferença é de que maneira você tem colocado em prática e no propósito de Deus tudo aquilo que Ele te deu, tudo aquilo que Ele te ensinou. Tudo que nós fazemos tem que ter a intenção. Um corredor não treina para não chegar no primeiro lugar. Um corredor, ele não treina, sabe, um piloto não treina 24 horas, o tempo que for necessário, muitas horas do dia, para quando chegar, sabe, ele simplesmente dar qualquer coisa. Não, a intenção dele é chegar em primeiro lugar, é cruzar a meta, é ser um dos melhores. Não tem mal nenhum você ser o melhor. Você só não pode desprezar os outros e pisar neles. E em lugares Deus te colocou para você ser cabeça, não no reino dele. O reino dele, o cabeça é ele. Não queira um lugar que não é seu. O problema é que às vezes a intenção que nós temos é querer tirar o lugar do outro, porque eu acho que eu sou melhor do que ele. Sabe, algumas pessoas que acham que são líderes, podem ser líderes de CG porque eu tenho mais conhecimento e Deus te dá o CG para você. Você acha que Ele vai te dar no outro dia, mas o problema é que Deus não te vê pelas obras, mas pela intenção daquilo que você faz, a intenção do teu coração. Sabe quantas vezes eu fugi de estar aqui? Sabe quantas vezes eu fugi de ser líder de CG? Mas quando a intenção do meu coração não era mostrar quem eu era, meu irmão, deixa eu falar para você, a gente aprendeu aqui hoje, eu levo isso para mim também, olha, fala pouco de você, nada dos outros e muito de Cristo. Mas aí o apóstolo Paulo fala: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu estou falando do meu testemunho, para que você entenda. Eu corri do meu chamado, eu corri do meu propósito, corri do projeto de Deus vários anos, porque a minha intenção nunca foi estar à frente, mas era a intenção de Deus. Mas quando eu entendi que eu tinha que encaixar a minha vontade, a vontade dele, como nós lemos, que a vontade dele tem que prevalecer sobre a minha, então eu disse: Senhor, eis-me aqui. O que você tem para mim? Porque eu vou falar para você, não é fácil, mas eu amo. Não é pela facilidade, não é pelos benefícios, mas é quando você entende o teu propósito, quando você entende que é muito maior do que você, quando você entende que, cara, aquela pessoa que subiu no madeiro, entregou a sua vida para salvar um cara como eu, onde ninguém dava nada, onde ninguém acreditava, onde ninguém me proporcionava nada, eu tinha que mendigar a atenção das pessoas, onde eu tinha que fazer tudo para chamar a atenção.
porque ninguém olhava para mim. Então, um dia, eu encontrei alguém que olhou para mim do jeito que eu sou, e eu não precisei fingir quem eu era. Eu podia ser exatamente essa pessoa que eu sou diante dele. Eu não estou preocupado com o que você acha a meu respeito, porque ele me achou e ele me aceitou do jeito que eu sou. E ele aceita você do jeito que você é, para que você seja transformado dia após dia nele. Então, irmãos, eu amo aquilo que eu faço. Minha mulher sabe quanto eu choro às vezes. E eu entendo quando o apóstolo fala: por todos os lados somos pressionados, perseguidos, mas não desanimamos. Por quê? Porque aquele que me encontrou me fortalece todas as manhãs. Então, qual é a intenção daquilo que eu faço? É proporcionar a você o encontro que eu tive com ele. A intenção de eu subir aqui todos os dias, entregar a minha vida, é para que você possa viver ainda mais aquilo que eu vivi, ainda com mais intensidade aquilo que eu estou vivendo. Porque não dá para reter aquilo que Deus colocou em você quando você não foi chamado para reter, você foi chamado para liberar. Então o meu propósito é fazer com que vocês voem alto como águias, corram e não se cansem. Proporcionar o evangelho para você. Sabe, do jeito que você está aí sentado, eu também já tive. Do mesmo jeito que você foi castigado, eu também fui. Do mesmo jeito que você foi desprezado, eu também fui. Então, se a gente for compartilhar nossas dores, estamos iguais. Eu sei o que você passou, mas aqui a gente não está falando sobre dores, estamos falando sobre recomeço. As dores ficaram para trás, a velha vida ficou para trás, as feridas ficaram para trás. O meu Deus e o teu Deus é um Deus de recomeço. O que ele está dizendo aqui: eu tenho a intenção de te dar uma nova vida a partir de hoje, um recomeço. Ele quer nos proporcionar um recomeço. Esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu avanço para o alvo, a fim de receber o prêmio que está lá no final. Não está no projeto, não está no trajeto não, irmão. Está lá no fim. E a gente não pode esquecer disso. Temos muitas intenções, e eu vou correr. E vimos na Bíblia o que Deus coloca de forma intencional: conquistas, derrotas, erros e medos, para que nós possamos entender que em todas as fases Ele está conosco. Um profeta ao qual dá uma ordem, não em nome de Deus, mas no nome dele: não vai chover. Um homem que logo a seguir faz um dos maiores feitos com os profetas de Baal. Coloca água aí. Pode colocar mais. E começa a brincar e zombar da cara dos profetas, do Deus de Baal. E começa a falar e diz assim: olha agora, Senhor, manda fogo do céu. Um homem que fez maravilhas, muitas maravilhas, muitos milagres. Mas esse mesmo homem também foi fraco, porque escutou uma palavra e se escondeu numa caverna. Para nos mostrar que nós podemos estar muito bem hoje, mas amanhã podemos receber uma palavra e entrar numa caverna. Eu não sei quantos de vocês já entraram numa caverna, mas eu já entrei. Eu já fui para lá. E não é legal. Só Cristo tira você de lá. Só Jesus tira você de lá. Mas a intenção dele me ter deixado me deixado ir para dentro da caverna, é para mostrar que eu preciso dele a todo tempo. É que só ele pode me tirar de lá. Então o mesmo profeta que fazia milagres e maravilhas, ele também teve medo. Ele também teve medo. Sabe, Abraão, através de uma promessa, espera 25 anos para essa promessa se concretizar. E a intenção de Deus era: eu vou mostrar através de Abraão que se eles confiarem em mim, não importa o tempo, eu sou antemporal. Eu não me movo no tempo deles, eu não me movo no meu. Pode passar 1000 anos, mas a palavra de Deus nunca passará.
Então, se Deus liberou a palavra sobre a tua vida, a promessa sobre você, ela vai se cumprir. Apenas acredita. Abraão esperou 25 anos para ter um filho, e depois Deus foi lá e pediu o filho a ele. Ei, não sei o que é que Deus tem pedido para você, e você não tem entregue para desfrutar daquilo que Deus tem para você. Mas não tem, olha, você pode esperar 10 anos, 5 anos, 20 anos, não interessa. Apenas Ele quer que você confie nele e espere nele. Por isso Ele deixa esses exemplos intencionalmente para dizer, olha, homens de fé, homens de, sabe, que tinham um coração comigo, também passaram por provas. E a prova que você passou, às vezes a gente passa aqui, não teve uma intenção de Deus. Não é que Deus castigou você, mas é que você só está aqui de pé hoje para testemunhar que Ele é Deus acima de todas as doenças, acima de todas as circunstâncias. Você é a prova viva da confiança e de que Deus faz coisas intencionais. Se você está aqui de pé, convida, porque eu conheço pessoas aqui que passaram por situações difíceis, diagnósticos difíceis, e você olha para elas e ela diz assim, como essa aqui? Essa aqui? Porque você não sabe as dores e as lutas internas, mas Deus conhece e coloca para cada uma dessas pessoas, não é um fardo, é a cruz que elas conseguem carregar. Então Deus tem uma intenção quando escolheu você para carregar essa cruz. Deus tem uma intenção quando chamou você para viver essa vida que você vive, mas Ele tem algo melhor para você. Então, não foi à toa que Deus levou 3 homens para dentro de uma fornalha, onde os outros que iam com Ele se queimaram e morreram no caminho. E quando eles chegaram lá dentro, foi para que o nome, a glória e o povo pudessem exaltar quem era Deus. Então as fornalhas, as perseguições, as prisões, os gigantes, as muralhas que você está vivendo hoje, não se preocupa, há um quarto homem com você. Há um quarto homem dançando no fogo da fornalha, onde todo mundo se queimou subindo as escadas, para te mostrar e para mostrar para todo mundo que Ele continua sendo o mesmo Deus, ontem, hoje e amanhã. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o teu Deus continua sendo o mesmo, a mesma coisa. Só que tudo tem a intenção. A Bíblia fala em Atos 8, tinha um homem chamado Simão, ao qual via os profetas, via Filipe, orou por ele e ele se converteu. Mas ele via que Pedro, cada vez que tocava e orava, as pessoas eram curadas. Mas esse Simão era um homem ao qual ele era aclamado por ter poderes sobrenaturais, e curava, e todo mundo conhecia quem era Simão. E Simão se converte através de Filipe, começa a andar com os apóstolos, e ele começa a ver que ali tinha poder. Então ele pede para Pedro colocar as mãos sobre ele e passar aquele poder. Ele queria pagar pelo poder de Pedro. E Pedro fala assim, não, esse poder não está à venda. Porque Deus sabe que a intenção do teu coração não é receber poder para edificar o reino, mas para edificar o teu nome. Por que você quer dom? Para que você quer ser usado por Deus? Eu já me peguei, irmãos, pedindo assim, Deus, me coloca lá em cima. Poxa, eu estou aqui, Senhor. Cara, que as pessoas possam me notar. Mas você falou para mim, sabe o quê? Você quer ser conhecido na terra e esquecido no céu? Porque muitos estão sendo admirados, idolatrados e lembrados na terra, mas eu não lembro mais deles. Eu disse, não, então deixa eu estar como está. A hora que o Senhor quiser fazer, eu estou aqui. Porque se você não tiver o coração em Deus e a intenção correta, cada vez que você sobe, você vai deixando parte do Evangelho para trás. Cada vez que você sobe sem subir com Deus, você vai deixando as vestes celestiais e as vestes de Cristo dobradas em algum lugar, vai cortando os retalhos. O que Deus quer é que você chegue na presença dEle com as vestes dEle completa. Eu sei que você não estava à espera de uma mensagem assim, irmão, mas você depois reclama com Jeová.
Estou falando daquilo que está no meu coração, aquilo que o Senhor ministrou em mim. Ei, o meu povo tem que ter a intenção de me adorar. O meu povo tem que ser intencional na busca comigo. O meu povo tem que ter uma intenção para que eu possa despejar sobre ele tudo aquilo que eu tenho para eles. Onde a intenção não é mostrar que você tem poder, que tem uma palavra melhor. Não, não, não. É mostrar que eu estou com ele. Tudo que José fazia, tudo, a Bíblia fala, e Deus era com ele. Mas ele foi preso e foi lá no meio da prisão e começou a arrumar, e Deus era com ele. Na casa de Potifar, ele começou a organizar tudo e foi injustiçado, e Deus era com ele. Então a intenção é, ele nunca se apartou de Deus, e Deus nunca se apartou dele. Sabe, irmãos, o Senhor está à espera da verdadeira intenção do teu coração. Ele é aquele que sonda e conhece a intimidade do nosso coração. É aquele que sonda o nosso íntimo. É isso que Ele quer. Até Satanás, ele tem intenção. A intenção de Satanás, João 10:10, ele veio para matar, roubar e destruir. Roubar os teus sonhos, destruir a tua família, os teus projetos, o teu propósito. É isso que é o projeto dele. Mas aí Deus também tem uma intenção de dar vida e vida em abundância. Então a quem é que nós vamos adorar? Então, sabe, a intencionalidade é saber o porquê nós fazemos aquilo que fazemos. Por que você faz aquilo que você faz? Qual é a intenção daquilo que você está fazendo? Muitas pessoas, assim como Jesus andava para curar os discípulos e a intenção dele era estabelecer o reino. Qual é a intenção que você anda no meio das pessoas e fala do amor de Jesus? Qual é a intenção? Eles tinham uma intenção aqui que era impactar o mundo através daquilo que eles receberam. A nossa intenção tem que ser impactar o mundo, impactar essa terra com aquilo que eu e você recebeu de Deus. Transformar esse lugar. Sabe, esse lugar, a cada dia que vai passando, as igrejas têm menos pessoas, mas os bares e os pubs estão mais cheios. Então qual é a intenção de Deus trazer você para cá? Não é ficar dentro da igreja, é levar as boas novas para os perdidos, os que estão do lado de fora. Aqui é um quartel-general, irmão. A gente está sendo treinado para que isso aconteça. O Senhor nos chama para ser representantes do seu reino, sal e luz da terra. E o que é que nós estamos sendo? O que é que nós estamos fazendo com tudo aquilo que Deus nos deu? Qual é a intenção, cara? Que nós estamos usando os dons e talentos que Deus colocou nas nossas mãos. Quantos aqui querem ter dons de cura? Quantos aqui querem ter dom de milagre? Dons de maravilha, interpretação de língua, os dons diversos do Evangelho. Mas a minha pergunta é, para quê? Qual é a intenção? Porque Deus já liberou esse dom sobre você. O problema é que você não reconhece que o tem, fica sentado à espera que Ele te dê uma coisa que já é sua. O problema é que você fica sentado à espera que um anjo desça do céu e te entregue algo que já é seu. Porque o poder de Deus está em nós, a presença de Deus está em nós, o Espírito de Deus está em nós. Então Ele não vai mais, não fica à espera de receber aquilo que já é seu. Porque se a minha intenção for para edificar o meu nome, Deus nunca vai fazer. Nunca vai fazer. Agora, se a intenção é, Senhor, dá-me o dom para que vidas sejam salvas, transformadas, edificadas, vivificadas pelo Teu reino, então eis-me aqui, usa-me a mim. A sabedoria, a inteligência, são dons de Deus, mas para quê? Para eu me tornar superior aos outros? Não. Sabe, queremos tantas coisas, mas será que verdadeiramente a intenção que nós temos é ficar junto com Deus? Eu quero caminhar para o final e estamos diante de uma geração onde nossos pais não foram intencionais em pregar o Evangelho para nós, onde muitos aqui têm feridas e traumas de lugares, de pais, de família.
não geraram em nós um comprometimento, não geraram em nós uma vida, não geraram em nós, sabe, um relacionamento de intimidade com Deus, não geraram nada nas nossas vidas. Então ele se perdeu a intenção. E qual é a nossa intenção para essa geração? Fazer com que vocês hoje, todos que estão aqui hoje, todos são cristãos, amém? Glória a Deus. Nós somos o espelho dessa geração. E a minha pergunta é: o que eles estão vendo nessa geração? Se eles buscarem um avivamento, um relacionamento, uma profundidade com Deus, o que eles vão encontrar em nós? Porque a nossa geração, dos nossos pais, erraram conosco, e nós temos a obrigação de não errar com eles. Nós temos a obrigação de fazer com que eles tenham uma vida intensa em Deus. Nossos pais e nossas famílias, os nossos líderes lá atrás erraram conosco. E qual é o nosso papel? Fazer agora com que as pessoas que passam por nós não sofram o que nós sofremos, não vivam o que nós vivemos, as dores. Nós temos a nossa botija cheia de azeite para curar aqueles que precisam ser curados. Qual é a intenção de uma noiva e de um noivo quando sobe no altar? Se relacionarem, construir família e viver o propósito de Deus. E qual é o propósito de uma prostituta? Dar prazer, satisfazer os sonhos e desejos daqueles que lhe pagam. E que tipo de igreja eles estão vendo? A que sobe junto com o noivo e esquece o passado? Ou aquela que se vende por um prazer, por uma necessidade, por um benefício, por um preço qualquer? Nós somos responsáveis por colocar a vida deles de uma forma como a nossa não foi alcançada. E eu falo para eles: eu não vou descansar enquanto vocês não conhecerem Deus de uma forma ainda maior do que a gente conhece. Pego no pé deles, cobro eles, sabe por quê? Porque nunca teve ninguém para me cobrar isso. Cobro de vocês, homens e mulheres e família, porque eu perdi quase a minha e nunca teve ninguém para dizer: olha, ei, está errado o que você está fazendo, cara. Toma vergonha nessa cara. Ei, mulher, cala a boca, você fala demais. Nunca teve ninguém para me direcionar. Então, sabe onde o apóstolo Paulo fala? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou a escassez, vai superabundar o amor, a graça e o relacionamento. Onde eu não tive, eu podia ser mais um deprimido, chorando, sentado à espera de Deus me enxugar as minhas lágrimas, porque eu fui ofendido por uma sociedade, pela minha família, pelo meu pai, por líderes, por igreja. Eu decidi, eu vou enxugar as minhas lágrimas, lavar as minhas feridas, porque eu sei que no caminho que Deus tem para mim, há pessoas igual a mim, elas não vão passar por isso, elas não vão ficar pelo caminho feridas como eu fiquei. Não. Eu decidi que por onde a gente passar, nós vamos levar uma botija cheia de azeite, uma cheia de vinho e pão fresco. E Deus te chamou para isso também. Vamos ficar de pé. Suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você e em mim. Sabe, nós não podemos ser movidos pelas circunstâncias, porque elas determinam o nosso futuro. Coloque suas marcas em mim. Elas podem nos paralisar, mas eu tenho um propósito e Deus me chamou para viver de forma intensa Ele. Sabe, Deus chamou você, Deus escolheu você. Não sei se era essa mensagem, essa palavra que você queria ouvir, mas eu quero que você entenda que Deus te chamou para viver de uma forma intensa. Assim como temos visto pessoas que estão aqui ao nosso lado vivendo esse evangelho de forma intensa e tem impactado outras pessoas.
com a sua intensidade, com o seu amor, com a sua entrega. Ei, o dom, o chamado, a missão que Deus te fez lá no Brasil, ela não se perdeu aqui nesse lugar. A promessa que Deus te fez lá naquela igrejinha com 5 pessoas lá dentro, com o coral cantando o hino da harpa, há não sei quantos anos atrás, essa promessa continua de pé ao teu respeito, porque o Deus que você serve, Ele continua vivo e a palavra dele também. Então a intenção dele não foi te trazer de lá para cá para você ser rico, é para te lembrar, a promessa está de pé. A promessa vai se cumprir. Apenas espera. Eu te livrei da cova dos leões. Eu te livrei da fornalha. Eu te livrei das perseguições. Eu sou o mesmo Deus que te livro todos os dias. É o Deus que te sustenta. Muitos têm confiado na força do seu braço, no que você pode oferecer, mas Deus está te chamando para confiar nele essa noite, porque Ele tem algo para você. E não acaba aqui, começa aqui. Começa aqui. Começa quando você começar a dar resposta, sabe, de intensidade para Deus. Você pode tentar fugir, mas não tem como fugir do propósito. Quando Deus se encontra, Ele marca o dia, a hora, o lugar, as pessoas, o ambiente, a geografia, para que o teu propósito não se perca. Não adianta. Por mais você corre dele, Ele corre para perto de você. Amém? Feche seus olhos. Senhor, somos gratos pela Tua doce e poderosa presença em nossas vidas, e de forma intencional o Senhor derramou o Teu Espírito sobre esse lugar, sobre a nossa vida. E eu creio, Deus, que nós não vamos sair daqui da mesma maneira. Onde o Teu Espírito nos trouxe de volta para o centro da Tua vontade, onde nós somos chamados de volta ao lugar de origem, onde a intensidade do Teu amor nos alcançou, onde hoje eu posso entender que eu tenho que ter uma vida intencional contigo, uma vida com um propósito, uma vida cheia e repleta da Tua busca, da presença do Teu Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, eu creio e declaro sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, ó Pai, que eles vão começar a viver aquilo que o Senhor já declarou e já determinou sobre a vida dele. As promessas de Deus irão se cumprir de forma poderosa sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Hoje houve um alinhamento, como está tendo sábado após sábado, celebração após celebração, um alinhamento de Deus para você viver aquilo que Ele tem para você. Ei, Ele não te abandonou, Ele não te esqueceu, Ele não te deixou de lado, porque pode uma mãe que amamenta abandonar o seu filho, mas Deus que habita no céu nunca vai esquecer de você. Há um projeto sobre a tua vida, as portas vão se abrir sim. Apenas creia, acredite, confie, persevere, não desiste, não joga a toalha, não olha para trás, avança, continua indo adiante naquilo que Deus colocou para você viver. Continua vivendo aquilo que Deus tem para você. Amém, amém, glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Tem alguém aqui que nunca, porque nunca teve oportunidade, é porque nunca conheceu esse Deus, entregou a sua vida por completo para Ele. Tem alguém aqui que, sabe, nunca, ou foi apresentado e você teve vergonha, ou você não sabia como se aproximar dele, porque você achava que era indigno demais, pecador demais. Mas deixa eu falar para você, quando você chegar perto dele, à medida que você vai se aproximando, a tua veste, a tua face, a tua vida começa a ser transformada, porque agora você vai começar a ser parecido com Ele. Há alguém aqui que nunca confessou Cristo, nunca aceitou Jesus? Ou há alguém aqui que, pela circunstância da vida, por ter passado em lugares que te feriam, você abandonou, tirou um holiday de Cristo, você, sabe, se afastou um pouco para viver a sua vida, mas agora Deus está dizendo: ei, o tempo acabou, agora é tempo de voltar para mim, viver comigo a intensidade daquilo que eu te chamei para viver. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Porque se não tiver, nós vamos orar. Se não tiver, nós vamos orar. O convite é para você. O convite é sempre para você.
Há uma mesa posta diante do rei para que você sente nela. Então não vamos adorar. Levante suas mãos. Deus, somos gratos pela tua presença nesse lugar e na nossa vida. Continua derramando cada vez mais o teu Espírito sobre nós. Continua nos usando cada vez mais para a edificação do teu reino. Continua, Senhor Deus, mantendo a chama do nosso coração, o teu evangelho acesa em nossas vidas. Continua, Deus, movendo em nosso interior a tua vontade. Continua, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Irmãos, eu não vou perder tempo não. Pode trazer o telefone flash para aqui. Semana que vem você faz, relaxa. Todo mundo aqui é cristão? Salva pelo gongo. Todo mundo aqui é cristão? Já entendeu o propósito de dar, ofertar, dizimar? Eu não vou estar aqui, meu irmão. Sabe por quê? A gente não pode estar perdendo tempo. Vamos adorar. Meus dízimos, minha oferta também.